A lição desta semana se intitula Para Todas as Gerações. O verso para memorizar é Gênesis 6:8. Diz assim: Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Está bem fácil de memorizar o verso nessa semana, né? Esta semana nós vamos estudar mais detalhadamente a aliança de Deus com Noé. A história de Noé, obviamente, envolve o dilúvio. Esse juízo de Deus sobre o mundo vem como uma consequência de uma carreira desembalada para baixo, desde que Adão e Eva pecaram lá no início. O curso do pecado promoveu tal degradação da família humana que chegou a um ponto que não tinha mais volta. O ser humano estava tão corrompido que a única forma de refrear essa onda de maldade era eliminar a raça e começar tudo de novo. Daí entra em cena Noé e sua família. Noé era um homem justo e Deus fez uma aliança com ele. Em toda essa história podemos ver o amor de Deus. Até mesmo no ato de destruição havia misericórdia. Se Deus não pusesse fim a tudo aquilo, o ser humano seria cada vez mais infeliz e viveria em um ambiente completamente hostil, violento e tremendamente mau. Então, até no juízo de Deus existe misericórdia. Esta semana nós vamos ver também os elementos da aliança de Deus com Noé, a aliança feita com a humanidade após o dilúvio, né? O sinal dessa aliança é o arco-íris. E, finalmente, vamos comentar sobre a teologia do remanescente. Noé e sua família foram os primeiros remanescentes mencionados na Bíblia. E nós estamos hoje vivendo a época do último remanescente. Então não perca o estudo dessa semana. O título da lição de domingo é O Princípio do Pecado. Uma boa ilustração da ação do pecado sobre a humanidade é o que estamos vivendo hoje com a pandemia do coronavírus. Tudo começou numa cidade da China, pelo menos essa é a teoria oficial. A princípio, apenas algumas pessoas foram infectadas. De repente, em questão de semanas ou poucos meses, o vírus se espalha pelo mundo todo. Paralisa a economia, interfere nos sistemas educativos, mobiliza a sociedade mundial numa paralisação sem precedentes. Confinamento, desemprego, oportunismo político, e quem vive no Brasil sabe muito bem do que eu estou falando. Ouvimos de pessoas morrendo, logo pessoas que conhecemos, e agora a doença está dentro da nossa casa, levando os nossos entes mais queridos. O mundo está contaminado. Quando falamos do pecado, foi mais ou menos dessa forma. Tudo começou no Éden, com Adão e Eva. Primeiro Eva viu que a árvore era boa para se comer. Depois comeu. Na sequência, Adão também desobedeceu. Algum tempo depois, o filho, Caim, cometeu o primeiro homicídio. As coisas foram piorando cada vez mais. Um descendente de Caim introduz a poligamia e mata um homem e um rapaz. E assim sucessivamente o mal vai se alastrando, fazendo a sua obra de degradação moral e maldade, até que chegou a um ponto que Deus teve que intervir. E então Deus envia o dilúvio. Esse não foi apenas um gesto de condenação ou de destruição, foi também um gesto de misericórdia, como eu mencionei na lição de ontem. Se a humanidade continuasse naquele curso, se autodestruiria. A vida humana seria um tormento num mundo violento, mau e completamente infeliz. Essa é a consequência inevitável do pecado. A advertência feita a Adão e Eva lá no começo, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa advertência teve agora o seu desfecho no dilúvio. A morte finalmente atinge toda a humanidade, com uma ressalva, uma exceção. Deus preservou uma família para proporcionar um recomeço à história humana. Essa é a demonstração de que Deus odeia o pecado, mas sempre toma providências para salvar aqueles que permitem serem salvos. Essa oportunidade de salvação é oferecida a cada um de nós hoje também. Não esqueça disso.
O título da lição de segunda-feira é Noé. Gênesis 6:9 descreve Noé da seguinte maneira, diz assim o texto: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A palavra justo aqui é um termo muito comum no Antigo Testamento. Essa palavra é usada 206 vezes, mais frequentemente nos Salmos e no livro de Provérbios. Quase sempre esse termo é usado para pessoas, sejam homens ou Deus, e frequentemente está em oposição a ímpio, justo em oposição a ímpio. Em contextos legais, justo significa inocente ou absolvido de ofensas específicas. De forma mais geral, uma pessoa justa é aquela que guarda a lei moral de Deus. O profeta Ezequiel define um homem justo como aquele que faz o que é lícito e correto, e em seguida dá exemplos de pecados que o homem justo evita e de boas ações que pratica. Por exemplo, o justo é aquele que veste o nu e alimenta o faminto. Isso está lá em Ezequiel capítulo 18. A definição de Ezequiel parece se encaixar muito bem nas muitas referências aos justos nos Salmos, por exemplo. Negativamente, um homem justo evita o pecado e positivamente ele faz o bem ao próximo. E esta palavra é usada para descrever o caráter de Noé. Outra palavra usada aqui nesse texto descrevendo Noé é a palavra íntegro. Esse é um termo muito mais raro ou raramente aplicado às pessoas do que o termo justo. A ideia básica de íntegro é a totalidade, a perfeição. Ela é usada para descrever os animais para o sacrifício, por exemplo, que deviam ser sem manchas, perfeitos, ou íntegros. Provavelmente a mesma ideia é transportada para o reino humano. De acordo com o Salmo 15, versos 1 e 2, apenas os que vivem com integridade é que podem habitar no Monte Santo de Deus. Além de Noé, Jó também é descrito como justo e íntegro. Uma coisa é considerar que esses homens tiveram uma experiência exemplar com Deus. Foram homens de caráter nobre e servem de exemplo para o resto da humanidade. No entanto, é importante não perder de vista o ensino geral das Escrituras a respeito da justiça ou da justificação pela fé. Esses grandes personagens da Bíblia, chamados de justos e íntegros, eles foram justos aos olhos de Deus, antes de qualquer coisa, por causa de sua fé. É um erro interpretar que mesmo os grandes homens da Bíblia chegaram a ser justos por seus próprios méritos. Na verdade, a Bíblia nos ensina que todos podemos ser perfeitamente justos diante de Deus mediante a fé em Cristo. Cristo, justiça nossa. A lição de terça-feira fala da aliança com Noé. As palavras de Deus ao estabelecer a aliança com Noé foram essas descritas em Gênesis 6:18. Diz assim: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Como eu já expliquei aqui na semana passada, quando falamos de uma aliança ou um contrato entre duas partes, sempre presumimos obrigações e benefícios mútuos de ambos os lados. Mas o interessante aqui na aliança que Deus fez com Noé é que alguns aspectos dessa aliança parecem ser unilaterais. Primeiro, que Deus, ao se dirigir a Noé, não fala a nossa aliança, e sim a minha aliança. Com você estabelecerei a minha aliança. Dessa forma, essa aliança é mais uma promessa de Deus em benefício de Noé e sua família do que um contrato com deveres e obrigações dos dois lados. De um lado, Deus. Ele oferece a bênção e dá uma ordem. Do outro lado, Noé. Ele tem que aceitar a bênção e obedecer a ordem. E qual foi a ordem? Você entrará na arca. Imagine um pai que oferece ao filho o presente mais desejado da criança.
Mas antes de entregar, o pai diz ao filho: Filho, vou te dar esse presente, mas só se você obedecer a uma ordem que eu vou te dar. Aí o garoto pergunta: Qual é a ordem, pai? E o pai da criança responde: Você tem que aceitar o presente. Foi mais ou menos isso que Deus ofereceu a Noé e sua família. É claro que teve toda aquela história de construir a arca, de pregar ao povo, mas isso não foi posto como uma condição, e sim como uma espécie de resposta de Noé ao presente que Deus lhe estava oferecendo, a salvação, a preservação da sua vida e de sua família. Mas ainda há uma pergunta que fica no ar. E Deus não ganha nada nessa aliança, nesse acordo? E a resposta é sim, claro que ganha. O mesmo que o pai, quando dá um presente ao filho, ganha a satisfação de ver o seu filho feliz com o presente que recebeu. A recompensa de Deus é a mesma que dá a sua motivação, o amor. Só o amor explica os atos de Deus em favor do pecador. O título da lição de quarta-feira é O Sinal do Arco-Íris. Eu vou ler para você Gênesis 9, versos 12 e 13, que diz assim: Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus com o ser humano. Alguns tentam minimizar o sentido dessa promessa de Deus, afirmando que o arco-íris é um fenômeno natural e não tem nada a ver com promessa de Deus. De fato, se trata de um espetáculo da natureza. O arco-íris é formado pela dispersão da luz do sol quando incide nas gotículas de água durante ou após uma chuva. A luz do sol, você sabe, é uma onda de luz branca formada por várias cores. Quando essa luz incide sobre uma gota de água, os raios luminosos penetram na gota e são refratados, é a refração da luz, sofrendo assim essa dispersão e se transforma nesse espetáculo extraordinário que é o arco-íris. Faz sentido até afirmar que o arco-íris não existe, é apenas uma ilusão de ótica que depende da posição do observador em relação à luz do sol. Bem, embora seja um fenômeno natural, isso não impede que seja um sinal estabelecido por Deus. Eu menciono, por exemplo, a circuncisão, que não era uma prática exclusiva dos judeus. Aliás, algumas civilizações mais antigas já praticavam a circuncisão. No entanto, Deus estabeleceu essa prática como um sinal para o seu povo. Assim, ele resolveu usar um fenômeno da natureza. E não esqueça que Deus é o criador da natureza, né? E ele usa esse fenômeno para servir de sinal da sua promessa à humanidade. E mais uma vez, vemos aqui uma aliança de Deus com o ser humano, uma aliança unilateral. Deus simplesmente se comprometeu que não destruiria novamente a terra com água e deu um sinal de que vai cumprir essa promessa incondicionalmente. Cabe ao ser humano apenas confiar na promessa e ficar tranquilo em relação a isso. E esse sinal não foi apenas para Noé e os seus contemporâneos. Ele alcança toda a humanidade em todas as eras. O arco-íris, portanto, deve ser visto sempre como um convite de Deus a aceitarmos o seu amor e o seu cuidado por nós. Pense nisso. Lição de quinta-feira. O título é Ficou somente Noé. Pela primeira vez na história bíblica aparece o conceito de remanescente. Após a destruição pelo dilúvio, o texto bíblico declara: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7, 23. O sentido do texto original em hebraico é o mesmo usado em várias outras situações em que Deus preservou um grupo de pessoas, uma sobra, um remanescente. A preservação de um remanescente, seja aqui na história do dilúvio, seja em situações de fome, como no caso dos irmãos de José, que se mudaram para o Egito,
seja após um período de cativeiro, como no caso dos cativeiros assírio e babilônico. Isso é uma iniciativa de Deus, essa preservação é uma iniciativa de Deus a fim de cumprir a aliança que fez com os seus filhos. E esse conceito de remanescente é muito importante no contexto dos últimos dias em que estamos vivendo, antes da volta de Jesus. O Apocalipse é consistente com essa ideia de que Deus preserva um remanescente. É verdade que Deus tem filhos sinceros e salvos em todos os lugares e em todas as denominações religiosas. A ideia de remanescente, no entanto, aponta para um povo específico com uma missão específica, identificada no Apocalipse como a pregação da tríplice mensagem angélica. Esta é a missão do remanescente. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do segundo advento de Jesus. É importante destacar que esse povo remanescente tem uma missão exclusiva, bem específica e definida na escatologia apocalíptica, mas isso não significa que tenha a exclusividade da salvação. Isso significa que precisamos ser menos exclusivistas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, pelo teu cuidado e pelo estudo dessa semana. Suplicamos, Senhor, que a tua graça esteja conosco nesse dia e por toda a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Aqui finalizamos os principais tópicos da lição desta semana. Amanhã você está convidado a ver o vídeo com o comentário completo da semana, que pode ser encontrado no YouTube. E eu peço que você se inscreva em nosso canal do YouTube, se ainda não fez isso, e compartilhe esse trabalho com a sua igreja e os seus amigos. Muito mais pessoas serão beneficiadas através desse estudo diário da Palavra de Deus. Muito obrigado e a gente se vê amanhã. Tchau.